Olá, roteiro! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conhecer a história da Aline. Ela decidiu fazer psicologia porque, pelo teste vocacional, era psicologia ou direito. E ela não queria ter que lidar com aqueles livros todos que o direito lida. Então, ela foi fazer psicologia. E lá ela se encontrou. Ela tem uma vasta experiência numa área da psicologia que muita gente desconhece: a psicologia organizacional. Vamos conhecer a história dela? Olá, Aline. Então, me conta como é que foi a história do momento em que você decidiu fazer psicologia e o porquê. É engraçado essa pergunta, porque quando me fazem, eu confesso que eu não sei por quê. Assim, acho que eu comecei a fazer terapia com 16 anos. E aí eu fiz 1 ano e meio de terapia. Quando eu fui fazer orientação vocacional, eu tinha vindo lá psicologia e direito. E para mim tinha uma escolha muito prática, assim. Tipo, eu não sou aquela pessoa que lê pra caramba. Quando eu via aqueles livros possíveis de direito, me dava até medo. Gente, não, esse troço não é para mim. Eu não vou fazer esse negócio, não. E como eu gostava muito do processo que eu tinha feito de terapia, eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer esse negócio. Eu sempre fui muito de gostar de conversar com as pessoas. Não tenho aquela coisa de que muitas pessoas que fazem psicologia, eu entrei porque eu gosto de pessoas. Mentira, eu acho que eu entrei para me resolver mesmo. Eu tive uma professora que falou, vamos parar com essa coisa. Vocês vieram para resolver a vida dos outros. Primeiro, vocês vieram para resolver a vida de vocês. E eu acho que foi um pouco isso, assim, trabalhar com o comportamento, com o ser humano, me gerava curiosidade. E eu não me via fazendo outra coisa. Eu achava administração muito amplo, achava economia muito chato, eu não era uma pessoa boa em matemática, eu não era aquela excelente aluna. Então eu falava, gente, acho que eu vou para isso, né? E fui, e aí fiz vestibular, começo a fazer a faculdade com 18. Então, assim, eu comecei nova e tudo. Eu tive uma influência da minha mãe, que é professora de yoga, então ela trabalha muito com esse olhar de mente e comportamento. Então, com certeza, eu acho que ela foi uma influência, mas foi o que eu te falei, assim, por que que eu fui fazer? Acho que eu fui fazer para me resolver. Entendi. Além do seu terapeuta, você teve alguma outra pessoa no seu entorno que te orientou, assim, o que que o profissional de psicologia faz ou não? Só ele que serviu como Nada. modelo. Nada. A minha mãe conversou um pouco comigo, porque ela já fazia terapia há um tempo e tudo. Eu não lembro, gente, assim, de ter tido nada, nem de palestra, de nada disso. E eu não lembro nem o que que eu fiz de orientação vocacional, porque até o segundo ano da escola eu estudei numa escola militar. E lá não tinha muito isso. E depois eu fui estudar numa escola que preparava as pessoas para o curso militar. Olha isso, gente. A pessoa nem pensava em ser militar. E eu ficava lá boiando na matéria, porque eu não sabia nada. Mas, assim, veio muito essa coisa do relacional. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muito contato e tudo. E até muita coisa que... Tem muita gente que acha que não é isso, né? Não, mas isso não tem nada a ver com psicologia. Você tem que saber escutar e tudo. É um fato, você precisa saber escutar. Mas você desenvolve. E fala pra gente, assim, sem os jargões da área, como é que é a sua rotina diária e mensal de trabalho? Acho que para começar, vamos entender que assim, eu já me formei tem 24 anos. Vou contar um pouquinho lá do início, quando eu decidi. A faculdade de psicologia, ela é uma faculdade que traz muito olhar. Primeiro da estrutura mesmo, de onde se baseou. E inclusive, assim, eu tive a triste decepção quando eu cheguei na faculdade, que uma das primeiras matérias era estatística. Eu falava, gente, eu fugi da matemática e está aqui estatística fazendo o quê? Aqui, né? Porque a gente precisava fazer os projetos, as teses e tudo, as pesquisas, e são quantitativas. Quem acha que o comportamento não vira número, vira número. Mas eu comecei a perceber, e lá a faculdade ela prepara muito a gente, principalmente aqui no Brasil, para uma psicologia mais clínica, né? Para uma psicologia mais voltada para o consultório ou para a parte educacional. Eu não conheço uma faculdade que tenha um olhar dentro da graduação de psicologia, o olhar da psicologia organizacional. Só que eu olhava para aquela coisa da clínica e olhava para o meu terapeuta e tudo, e aí eu fui conhecendo outras linhas da psicologia. Eu falei, gente, eu não vou sentar num consultório, a pessoa vai olhar para minha cara, 22 anos na cara, a pessoa vai olhar para mim e vai falar, o que essa menina está fazendo aqui? Essa criança vai conversar aqui comigo para quê?
Então, eu mesma me recriminei, assim, tive amigas que foram para o consultório, mas eu mesma me recriminei e fui para a parte organizacional. Então, a minha rotina durante muitos anos, até em torno de 20 anos, foi vivendo mais a psicologia organizacional, né, do que as outras. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fiz estágio em organizacional, institucional, que é a escolar, e a clínica. Existe a psicologia hospitalar, que é extremamente importante, que tem especializações e tudo. Mas, assim, a minha rotina hoje é uma rotina diferente muito da psicologia organizacional, ainda mais por eu hoje trabalhar como autônoma. Mas, assim, compartilhando um pouco de quem trabalhou em empresa, na psicologia organizacional, acho que vale eu compartilhar um pouco disso, né? Mas eu passei a ser autônoma por conta da experiência dentro das organizações. Eu comecei com recrutamento e seleção, depois que eu fui trabalhar em treinamento e desenvolvimento. E aí, assim, mas o que isso tem a ver com a psicologia? Eu vou fazer uma análise de perfil. E a psicologia me ajudou muito a entender o que aquela pessoa estava querendo, quais eram os comportamentos que ela tinha, como é que eu identificava comportamentos que a empresa estava buscando nas pessoas. Então, isso a faculdade me ajudou muito. Eu não acredito que a faculdade de psicologia seja suficiente para você fazer outras coisas. Ela não é, por exemplo, como a faculdade de medicina. Por exemplo, você faz lá os 5 anos, depois você faz uma residência, e aí você faz uma especialização nessa residência. A faculdade de psicologia, a gente não faz residência, mas eu percebo, e principalmente pelos profissionais que eu tenho ao meu redor, que fazer uma especialização numa abordagem terapêutica é necessário. E eu, quando saí da faculdade, eu fui fazer uma especialização em RH, que é, vamos dizer assim, uma abordagem dentro da psicologia. Porque na faculdade não dava aquilo, né? E aí, dentro da empresa, você trabalha muito com isso. Como é que você desenvolve aqueles comportamentos novos? Como é que você transforma comportamentos? É você entender realmente como é que aqueles perfis e como é que aquela estrutura da empresa funciona a partir da potência de cada um. Então, a gente, psicólogo, dentro de uma organização, tem esse olhar e a escuta que é desenvolvida. Como é que eu uso a faculdade para poder aprender a escutar além do que a pessoa está falando, além do que está sendo colocado ali, e como é que eu exercito minimizar os meus julgamentos internos para eu poder escutar aquela pessoa, valorizando a experiência dela e não acreditando que existe um certo ou errado. Só que assim, você falou como foi a sua experiência no passado e hoje você trabalha como autônoma. Como é que foi essa transição, né, você trazer essa bagagem, tanto acadêmica quanto profissional, de psicologia, gestão de recursos humanos, hoje para o seu dia a dia, para a sua rotina atual? Como é que você pega essa formação e converte ela no seu dia a dia atual? Tá, eu acho que antes até de eu converter, assim, 3 anos depois de eu fazer a formação, de eu terminar a graduação, eu fiz uma especialização em Gestalt terapia, que é uma das abordagens dentro da psicologia. Eu comecei fazendo, de fato, uma especialização em RH, depois eu fui fazer uma formação, mesmo trabalhando em empresa, eu fiz uma formação clínica, eu cheguei a atuar como clínica, então eu ainda tenho cliente, eu tenho cliente como clínica, mas atuo pouco, é pouco o meu foco, porque eu sempre trabalhei em paralelo com a organização, então eu não tinha uma rede de horários, enfim. E depois eu fui continuando, aí eu fui apurando o meu olhar para dentro da organização para um olhar de negócio, porque aí eu precisava juntar isso, porque a psicologia, ela pouco traz a gente o olhar de negócio. Inclusive, esse talvez seja uma das coisas que qualquer pessoa que vai fazer psicologia é importante lembrar de olhar temas que hoje a gente tem mais acesso sobre empreendedorismo e tudo mais, que a gente não dá na faculdade. E até para você ser uma psicóloga clínica, você é uma empreendedora. Só que a gente não tinha esse nome antigamente, né? A gente era chamada de autônoma mesmo, mas eu acho que essas noções de negócio a gente não aprende na faculdade. E quando eu trabalhava em empresas, eu precisava ter, porque quando eu conversava sobre ações de desenvolvimento, não era só eu montar o workshop. Quando eu falo de desenvolvimento organizacional, eu estou falando da estrutura da organização, quais são os cargos que funcionam ali, o que funciona bem, o que não funciona, dimensionamento de equipe, folha de pagamento, enfim, a folha de pagamento não está em desenvolvimento organizacional, mas o impacto que tem dentro das pessoas, que recurso eu preciso ter. Gente, falei aqui um monte de coisa, tudo matemática, tudo finanças, né? E eu não gostava desse troço, né? Enfim. Sim.
né? Mas Assim, hoje as profissões são realmente muito múltiplas, então é muito assim, legal para o pessoal observar isso. eu acho que tem isso. Então, assim, hoje, dentro da minha dinâmica, eu continuo trabalhando com a área de gestão de pessoas, que é a área de RH, com esse olhar de desenvolvimento organizacional. Só que eu faço muito mais um trabalho de consultoria e apoio para as áreas de RH, assim como eu faço o desenvolvimento de pessoas. Então, seja o desenvolvimento nas organizações, através de um workshop, de uma palestra, ou através de mentoria e processos de coaching. Vamos aproveitar o momento, né? Assim, é um processo super sério. Eu fiz uma formação de mais de 120 horas para poder aprender a trabalhar mais com o time. Dei muito coaching voluntário para poder treinar mesmo e me desenvolver. E sim, a psicologia ajuda nesse olhar, mas aí a gente tem que ter um super cuidado, porque eu não sou terapeuta quando eu estou fazendo coaching nem mentoria. Então eu não estou olhando como é que aquelas emoções estão conectadas com as histórias dela passada, aonde está vindo talvez algum ponto, se aquilo está ligado a algum trauma, alguma coisa assim. Isso não entra no meu processo hoje de mentoria e coaching. Mas a formação de psicologia me traz um olhar entendendo a neurociência que está dentro da psicologia, entendendo que para a gente fazer uma transformação de comportamento, para mudar um hábito que a gente tem que reorganizar coisas internamente, e isso é falado dentro da faculdade. Lembra que eu falei que eu fui fazer psicologia para me resolver, né? Então, hoje eu digo que ser psicóloga faz parte da minha essência, mas assim, a psicologia, a Gestalt terapia, ela está tão intrínseca na minha composição de pessoa, ela que me ajuda. São esses pontos que me ajudam a ser uma pessoa mutável, que sim, eu coloco que eu sou psicóloga e Gestalt terapeuta. Quanto você acha que a faculdade te preparou para você exercer a sua carreira na psicologia, na época que você começou na parte clínica, na parte de psicologia organizacional? Se você puder aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que assim, a minha faculdade, ela era uma faculdade, como eu falei, que trazia um olhar para as 3 linhas e agora ela usa 4, que é hospitalar. Eu escolhi porque lá tinha o estágio nas 3 linhas de trabalho da psicologia. Ela prepara bem uma pessoa para trabalhar dentro da clínica, mas eu não acho que ela sai preparada. A minha opinião é, a gente não sai da faculdade preparado. A gente sai da faculdade com um primeiro. Sabe aquela coisa de cimentar? Então, primeiro eu tenho que planar tudo para depois botar o piso, ou fazer cimento, ou fazer coisa. É isso, a faculdade é o primeiro plano. Porque, particularmente, até por ter tido experiência de ter estagiárias, de ter estagiários oriundos da faculdade de psicologia, eu vi, assim, muito que eles vinham com aquela sede da clínica. Eu falava, gente, vocês não vão atender ninguém aqui dentro da organização, não. Particularmente foi o que eu falei. Quando eu saí da faculdade, eu não me senti, e aí é muito particular, né? Assim, eu não me senti ainda preparada para sentar numa cadeira e atender. De propósito, escolhi ir para a organização, porque eu falei, cara, eu acho que eu preciso ter mais experiência de vida para sentar num consultório. E aí, quando eu tinha 23 anos, eu fui fazer uma especialização, porque já era a vontade de eu fazer essa especialização em gestalt terapia desde que eu estava no 4º período. Só que a pessoa que dava a formação falou assim, falou, não. E aí, o que aconteceu? Eu saí da faculdade, aí eu comecei a trabalhar enlouquecidamente, enfim, comecei a trabalhar, fui fazer estágio, fui fazer outras coisas. Depois do estágio, fui efetivada e tudo, e aí eu não conseguia fazer a formação. Depois de 3 anos, eu consegui sentir falta, e eu, de fato, usava as técnicas da Gestalt terapia dentro do processo seletivo, inclusive, né, assim. Porque a gente vira e mexe fala do processo seletivo de competências e a gente traz comportamentos passados. Mas beleza, como é que você se comporta hoje? Como é que seria uma situação hoje? Óbvio que na seleção a gente tem que trabalhar com alguns olhares passados também, mas acho que também é tentar. E a Gestalt terapia trabalha muito no aqui e agora, no fenômeno e tudo mais. Então, assim, respondendo de uma forma objetiva, eu acho que prepara 60%. E de todas as atividades que você já executou durante a sua carreira como psicóloga, qual que você achava mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Pensando dentro da psicologia organizacional, né? Porque assim, eu detestei fazer psicologia escolar. Falei, Jesus amado, Senhor. Graças a Deus, eu fiz o estágio no escolar, numa escola que eu estudei. E a diretora da época foi minha professora. E aí eu falei assim: olha, eu vou ficar aqui um tempo, vou fazer o relatório, mas eu não vou fazer isso, não, tá? Mas eu não gostava. O que que tinha lá que você não se identificou com a rotina? Eu nunca fui de trabalhar com psicologia infantil. E a psicologia dentro da escola, ela tem esse olhar mais educacional, que eu acho que é fundamental. Assim, gente, por favor, vão para lá.
Assim, vão trabalhar que a gente está precisando de gente para trabalhar nisso. Mas assim, eu não dava. Na minha agitação, eu ia botar todo mundo pirado. Mas eu não achava que para mim não era. A escola para mim era uma coisa muito monótona. Eu comecei trabalhando com seleção. Eu gostava de fazer uma coisa na seleção. São os headhunters, que são aquelas pessoas que catam pessoas. Eu adorava fazer isso. Mas por quê? Porque tinha o desafio de descobrir quem era aquela pessoa daquela posição naquela empresa. Na minha época, não tinha LinkedIn, não tinha nada disso. Então, eu tinha que ligar para a secretária, eu tinha que ligar para a empresa e perguntar, inventar alguma coisa para descobrir o nome da pessoa. Então, eu adorava fazer isso. Agora, sentar para fazer entrevista nunca foi meu forte, não. Eu só entro na seleção ou para selecionar alguém para minha equipe, ou hoje em dia, quando eu tenho um cliente em que a gente trabalhou a parte de cultura organizacional, que está dentro da psicologia organizacional, que é a cultura que tem dentro da empresa, isso é a faculdade de psicologia que traz essa informação dos artefatos, símbolos e rituais, porque são processos que a gente faz, que a gente aprende lá atrás, mas que vem para cá. E aí eu tenho que olhar assim, vamos entender o que essa pessoa tem de bem alinhado com a gente. Mas eu confesso que eu faço pouco e não é o meu forte mesmo. Quando tem algum trabalho de recrutamento e seleção, eu falo, peraí que eu vou procurar alguém que eu não sou boa nisso, não. Entendi. E como é que o psicólogo trabalha a parte de cultura organizacional, que você deu uma iniciada, só para a gente entender melhor? A gente acho que primeiro precisa entender que cultura e clima são diferentes, né? Cultura, quando a gente fala organizacional, a gente está falando dos valores, dos símbolos. Símbolos é tudo aquilo que a organização usa para reforçar esses valores que a organização tem, né? E os rituais é tudo aquilo que a gente faz dentro da empresa, por exemplo, reuniões, campanhas, enfim, são movimentos que a gente faz. Então, se a gente pensar que na nossa cultura, no dia a dia, a gente tem artefatos, e aí quando a gente fala de artefato, no Rio de Janeiro a gente tem um ritual, por exemplo, que é o carnaval, né? Então, assim, olhar e entender, quando a gente trabalha com cultura organizacional, a gente começa a entender, primeiro, o que é importante para a empresa, porque os valores, eles são organizados em cima do que a gente entende que são as nossas necessidades, comportamentos e pensamentos, né? Assim, tem a ver com as nossas crenças e tudo mais. Então, quando a gente trabalha a cultura organizacional, eu gosto muito de trabalhar assim, o que é essencial para essa organização? O que ela dá valor, né? O que é parte da tomada de decisão? Então, para eu escolher fazer um projeto, ele precisa estar alinhado com alguns valores. E como é que você trabalha a cultura? Você alinha rituais e processos dos sistemas, tanto de RH quanto das outras áreas, para estarem alinhados aos valores que a gente está trabalhando. Por que eu falei que cultura é diferente de clima? Porque clima é aquele termômetro, literalmente, do que está acontecendo ali na empresa. É óbvio que o clima é um dado super importante. O clima, ele é um dos indicadores da cultura. Muito obrigada pela sua participação no projeto. Obrigada a vocês. Quem quiser me procurar no LinkedIn, mandar mensagem ou no Instagram, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram. Enfim, vai ter um papo, estou super disponível. Tchau. Tchau.